Sim, estamos voltando pro Japão. Olá, meus amores, eu sou a Isa e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Bom, é isso mesmo que vocês estão lendo no título do vídeo, na capa. Estamos voltando para o Japão. Mas antes de vocês já comentarem aqui o que tá acontecendo, por que a gente tomou essa decisão, eu vou explicar tudo pra vocês. Bom, quando a gente decidiu vir pro Brasil, a gente sabia que isso poderia acontecer, né? Esse retorno pro Japão. Porque querendo ou não, gente, acostumamos com o Japão, 6 anos morando lá, a gente construiu nossa vida lá, todas as coisas, enfim. Então a gente sabia que isso poderia acontecer. Mas, independente disso, estávamos dispostos a vir pro Brasil, tentar, né, o Rodrigo fazer as coisas dele, eu tentar minhas coisas por aqui, enfim. Então, só pra vocês saberem que a gente sabia disso. Mas o porquê que de fato a gente decidiu ir pro Japão. Resumindo aqui pra vocês, a gente acha que nesse momento da nossa vida é melhor estarmos no Japão. Chegamos a essa conclusão depois de muito discutir sobre, e aí é por isso que a gente decidiu voltar de uma vez por todas, pelo menos por alguns anos. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas a gente decidiu voltar por um tempo. No final do ano passado, aí meados de outubro, um pouco antes de eu ir pra Coreia do Sul, quem me acompanha no Instagram sabe que eu fui pra Coreia do Sul e pro Japão agora no fim do ano passado. A gente começou a discutir um pouquinho sobre isso, e isso sempre partiu de mim, né? Então era algo que eu sempre trazia nas discussões, eu com o Rô, não discussão de briga, tá, gente? Discussão de, tipo, conversas. Então era algo que eu sempre trazia porque eu sentia muita falta, principalmente por conta do meu trabalho, que, né, assim, vocês sabem, eu sou guia de turismo no Japão, então, querendo ou não, quase que 100% do meu trabalho está lá no Japão, então isso tava me deixando um pouco, assim, abalada emocionalmente e profissionalmente falando, então eu trazia muito disso nas nossas conversas, e essa minha ida pra Coreia e pro Japão me fez ver o quanto eu sentia falta da vida lá. Então, quando eu voltei pra cá, eu fiquei um pouquinho abalada aí, alguns dias que eu estive lá no Japão, eu acabei chorando e, tipo, conversando um pouco com o Rô sobre isso, mas como a gente queria muito voltar, principalmente por causa do Rô, ia fazer muito bem pro Rô vir pro Brasil, eu não poderia ficar sendo egoísta e querer pensar só em mim também, sabe? Eu acredito muito que num casamento você tem que sempre pensar em ambos os lados, nem só fazer pra mim e também nem só fazer pra ele, sempre pensar numa coisa boa pro casamento, pro relacionamento, enfim, pra vida do casal. Então, era claro que eu não poderia ficar aí cobrando ele de alguma coisa, tipo assim, vamos simplesmente largar as coisas aqui no Brasil e voltar pro Japão. Então, por isso que a gente sempre tentava conversar sobre ele tentar me entender, eu tentar entender ele e, né, chegar aí na melhor conclusão. Só que daí a gente foi vendo algumas coisas aqui, fazendo algumas coisas no Brasil e a gente achou que seria melhor estarmos de volta no Japão por hora, nesse momento da nossa vida. Então, a gente colocou uma meta aí que era assim, definir se iríamos voltar ou não até o final de janeiro, porque se a gente não fosse voltar, a gente já ia começar a procurar um apartamento pra morar, porque até então estamos aqui na minha mãe. E se a gente fosse voltar, a gente ia definir, bater essa tecla aí no fim de janeiro e comprar as passagens pra voltar pro Japão. Como vocês sabem, a nossa ideia de vir pro Brasil, no caso no meu trabalho, era tentar ir pro Japão pelo menos 2 vezes por ano, sempre na época das cerejeiras e no outono. Então, inicialmente eu já ia pro Japão agora em março pra fazer trabalhos, enfim, guia e produzir conteúdo e tal, não sei o quê. Mas justamente por isso que a gente queria decidir até o fim de janeiro, porque assim, eu preciso ir em março de qualquer forma. Eu já tenho clientes em março pra atender, pra guiar, então eu não poderia deixar de ir. Só que se a gente definisse isso, de voltar pra lá, iríamos os dois juntos. Então por isso que a gente achou que janeiro fosse o melhor mês, a melhor época pra gente decidir isso de uma vez por todas. Então do começo ao fim do mês de janeiro a gente ficou conversando quase todos os dias sobre isso, pensando ou não se iríamos bater a tecla. Eu deixei nas mãos do Rodrigo pra definir isso. Como era algo que queria, assim, mais eu queria do que ele, eu preferi que ele decidisse, né? Então, ele que bateu, assim, o martelo final sobre essa decisão. E aí a gente chegou a essa conclusão no final de janeiro. Gostamos muito do Japão também, então a gente juntou todas as coisas, né? A gente pesou aí na balança ficar no Brasil e ir pro Japão, o que seria bom de cada lado, o que a gente conseguiria desenvolver em cada assim, país, sabe? Então por isso que chegamos a essa conclusão. Mas vir para o Brasil foi uma coisa muito boa, porque a gente pôde passar um tempo aí descansando, eu trabalhei, o Rodrigo conseguiu tirar todos os certificados dele relacionado ao mercado financeiro que ele queria tirar, ele tá fazendo faculdade, eu consegui trabalhar bastante com o mercado de influenciadores aqui no Brasil, pude sentir um pouco desse mercado, né? Apesar de ser ainda novo pra mim aqui no Brasil,
eu pude sentir um pouquinho mais, então estou com a assessora, sigo com ela até hoje. Então foi muito bom, a gente pôde também passar muito tempo com as nossas famílias. O Rô pôde voltar pro Brasil depois de 6 anos fora. Então realmente foi muito bom pra muita coisa. A gente não vê como assim, um tempo perdido no Brasil. Na verdade, a gente não vê dessa forma. E aí agora a gente vai retornar em março mesmo, como eu falei, eu já iria. Então a gente tá juntando essas duas coisas e vamos voltar já os dois juntos de uma vez só em março. E é isso, gente. Não foi o caso de não nos adaptarmos ao Brasil, readaptarmos, né? Na verdade, nós não temos problema nenhum com o Brasil. Inclusive, como eu falei, o Rodrigo, ele até queria ficar mais aqui do que eu. Mas é que, gente, a gente gosta bastante do Japão. Essa questão profissional minha pesa muito, muito mesmo. A gente acha que tem mais oportunidades pra nós, como casal, lá no Japão, por questão de trabalho mesmo, gente. Isso daqui tá sendo uma decisão muito mais questão de trabalho do que qualquer outra coisa, sabe? Mas uma coisa que é até interessante falar pra vocês é que eu sempre quis voltar pro Brasil. Vocês sabem disso, hein? Acho que todos os meus vídeos que eu falo sobre essa volta pro Brasil, ou um dia ir para o Brasil, até mesmo no Instagram pra quem me acompanha, eu sempre quis voltar. Eu sempre quis porque eu sinto muita falta da minha família quando eu tô lá no Japão. Isso é uma coisa que pesa muito pra mim, eu me sinto muito culpada. Mas foi uma frustração muito grande, tipo assim, até essa questão minha de tipo assim, eu tô aqui no Brasil, mas eu quero estar no Japão, pesou, porque eu queria tanto estar aqui, que eu tô aqui e tô querendo estar lá no Japão, entendeu? Então é uma coisa muito confusa, e eu acho que assim, por mais triste ou não possa parecer isso que eu vou falar, eu prefiro estar no Japão do que aqui. Mesmo estando longe da minha família, abrindo mão disso, eu prefiro estar lá por conta do meu trabalho. Eu me realizei tanto numa profissão que, tipo assim, eu não conseguia atuar nela 100% aqui. Eu não acho que seja impossível, mas eu estava nessa fase, estou ainda nessa fase de estruturação da minha empresa, né? De estruturar essa minha empresa. Então, é muito melhor eu estar lá do que aqui. E aí, por isso que eu prefiro até abrir mão dessas coisas que eu gosto tanto, que eu amo tanto, né? E que faz bem pra mim, óbvio. Pra esse momento, pra pensar no meu futuro também, sabe? Na minha família, nelas aqui também, família do Rô, nos nossos futuros filhos. Então, é por isso que eu prefiro estar nesse momento no Japão e depois, daqui uns anos, voltar pro Brasil. Então, sim, já demos a notícia pra todas as nossas famílias aí. Já soltei no Instagram e agora estou soltando oficialmente no YouTube com todos os detalhes. Não temos nada a esconder de vocês, tá, gente? Pelo amor de Deus. E se você acha que a gente tem alguma coisa a esconder, paciência, o problema é seu, porque a gente realmente não tem. Eu tô falando disso aqui porque eu sei que sempre tem alguém que vai alfinetar. Então por que voltou pro Brasil? Então por que tá voltando pro Japão se não tem problema com o Brasil? E podem falar, gente, eu não estou nem aí. Isso é uma decisão que só eu e o Rodrigo iremos saber o que é melhor para nós, como casal, como família também. E não cabe a ninguém decidir isso por nós, sabe? Engraçado que quando a gente contou pra nossa, principalmente pra minha mãe e pra minha irmã, elas falaram exatamente a mesma coisa. E eu falei pra elas em momentos diferentes, situações diferentes, sabe? Pra minha irmã eu contei por mensagem e pra minha mãe eu contei pessoalmente. E as duas falaram exatamente a mesma coisa, que elas já sentiam que a gente ia querer voltar pro Japão. Porque elas estavam achando que estávamos muito dois peixinhos fora da água, sabe assim? Então, é engraçado também ver essa percepção de outras pessoas sobre a nossa situação aqui, né? Que eu não imaginava que elas pensavam isso da gente. Eu não imaginei que estivesse aparentando isso, sabe? Tipo, pro pessoal, pras pessoas, enfim, pros meus seguidores. Recebi muitas mensagens queridas e fofas de seguidores também. Mas é isso, gente. Vim aqui contar essa novidade, abrir meu coração com vocês e contar, né, o principal motivo dessa decisão. Então, gente, vocês irão acompanhar uma nova etapa da nossa vida, um novo capítulo, a nossa chegada no Japão, o que a gente vai fazer lá quando chegarmos, onde ficaremos. Vocês vão acompanhar cada detalhe, porque vocês sabem que eu vou estar vlogando tudo pra vocês. E eu amo agora que eu voltei com o YouTube Real Oficial. Tô com a editora mais uma vez, então isso vai só facilitar o meu trabalho por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Comenta aqui o que vocês estão achando. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo!